Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos aí à nossa sabatina, né? Um bate-papo aí breve com os candidatos católicos, né? Uma iniciativa da Confraria Sete Sapiência e da Unijuc. Eu vou apresentar a Confraria Sete Sapiência rapidamente, o Emanuel vai apresentar a Unijuc, tá? E aí, a partir disso, nós damos continuidade a essa sabatina, tá? Então, obrigado aí, né, por aqueles que estão assistindo. A Confraria Sete Sapiência é um apostolado de leigos que é voltado para a formação humana como um todo, né? Formação intelectual, formação espiritual e o apostolado. Então, sobre isso, nós temos três tripés, né? Que é oração, estudo e a atividade pastoral, né? Então, nesse sentido aí, esse é o nosso fundamento, tá? Então, foi pensando nisso, no próprio propósito da confraria, que a gente se propôs a fazer esse trabalho de conscientização dos eleitores católicos a conhecerem, né, alguns candidatos e fazer uma escolha consciente, né, sobre esse período tão importante, né, para o nosso país. E a Unijuc é uma associação privada, né, de fiéis, privada tanto no âmbito canônico quanto no âmbito civil, e são de juristas, né, então a gente já é mais voltado para um público específico, a gente tem um trabalho específico, e obviamente que eleições, políticas, isso está sempre envolvido dentro do nosso trabalho, né, não é a única forma do nosso trabalho, mas é grande parte, né, acaba se envolvendo muito nisso daí. Somos aqui, existe essa associação em várias outras dioceses no Brasil, aqui nós somos de Goiânia. Bom, então, João Paulo, você hoje é candidato a deputado estadual, né, nas próximas eleições, aí, daqui a alguns dias, e a ideia nossa é conversar um pouco sobre alguns temas aí que são de interesse católico, porque a nossa ideia é justamente conversar com candidatos que são católicos, mas que não só são católicos, porque os católicos tem vários, né, que se dizem católicos, tem vários. A questão é conversar com os candidatos que são católicos e que têm essa plataforma católica, e que buscam esse conhecimento, que buscam agir conforme a igreja tem as prerrogativas da igreja e tudo mais, né? E você é um deles, você, né, se coloca assim como um deles, e a gente te colocou na lista aqui justamente por esse motivo. Então, como é que a gente começa? Não, primeiro que ele se apresente, né, que ele fale Sim. um pouco sobre a sua caminhada de fé, né, e aquilo que motiva ele a querer atuar politicamente. Eu acho que acho que por aí já é um bom É um começo. bom começo, né? Uma apresentação, então. Eu agradeço primeiramente ao professor Gustavo Aleixo, ao doutor Emanuel, a missão que vocês têm se entregado com sua vida, com sua história, com o suor de vocês, né? Às vezes, humanamente falando, talvez a gente não perceba tanto como a questão espiritual que deve acontecer através de cada atitude, cada formação, cada ação de vocês. Pois bem, meu nome é João Paulo Camargo Moraes, candidato a deputado estadual pelo PSD, número 55512. Tenho 42 anos, sou casado com a Juliana, pai de 4 crianças. Comecei no grupo de jovens Renascer, paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, e na igreja, através dos ministérios, através da missão, eu fui entendendo o meu chamado à política, porque meu pai sempre foi envolvido com a associação de moradores. E eu vendo esse trabalho social e conhecendo essa realidade, quando eu tinha 19 para 20 anos, fui candidato ao Conselho Tutelar, ganhei a eleição, fui reeleito, consequentemente também, por causa da liderança, fui presidente da Associação de Moradores do Setor União. Na minha missão na igreja, fui ministro extraordinário da comunhão eucarística, leigo,
também no Ministério da Pregação, alguns livros com a temática da oração, da divulgação da oração. Na Renovação Carismática, eu participei de um ministério que chamava, hoje é Ministério Marcos, fui vice-coordenador em Goiânia, na época era Ministério Marcos, hoje é Ministério Jovem, também fiz parte do Conselho Estadual da Renovação Carismática, no Ministério de Fé e Política. Em 2012, fui candidato a vereador, ficando na suplência. Em 2020, fiquei na suplência, faltaram 600 votos. E esse ano, desde o ano passado, esse ano foi tomada a decisão de ser candidato a deputado estadual. E aí, finalizando essa parte, o meu propósito sempre é a questão da vida, a defesa da vida desde a concepção. Inclusive antes da concepção, né? Às vezes a gente fala assim, eu sou a favor da vida desde a concepção. Eu falo, não, antes da concepção. Porque se a gente não for a favor da vida antes da própria concepção, a concepção talvez não aconteça. Bom. Então, dentro do Manuel, você quer fazer a pergunta, já que eu apontei essa primeira temática aí, sobre essa apresentação? Vamos seguir, então, uma certa ordem aqui. Bom, a gente tem alguns problemas que são mais generalizados hoje em dia, então são temas que são foco em todos os lugares. Um deles são essas teorias de gênero, ideologias de gênero, né? E o que acontece? Apesar de normalmente ser um tema que é debatido mais em âmbito federal e que muitas vezes as pessoas veem mais em âmbito federal, a gente viu que esse tema aí acabou partindo para os municípios e para os estados ultimamente, especialmente na parte de legislação dentro da educação, da possibilidade de fazer isso dentro da educação. Bom, a pergunta é, como você pretende lidar com isso daí, já que é uma coisa que vem se estabelecendo ano a ano, vem ganhando campo ano a ano, e a gente não está conseguindo barrar de forma suficiente, a tempo, com organização, com o trabalho necessário, com o trabalho suficiente. Como que você pretende trabalhar isso daí? A estratégia, né, globalista, vamos dizer assim, e também voltada à questão da cultura marxista, a gente pode entender uma seguinte situação. Eles começam incutindo uma possibilidade, vou usar o termo repetido, uma ideia em nosso meio. Eu estava numa missa e um padre, não deve ter 5 anos de ordenação, 6 anos, ele falou assim, na Santa Missa, no domingo retrasado, onde falava da ovelha perdida. Ele dizia assim, Jesus deixa as 99 para buscar as outras ovelhas. Não importa o segmento, não importa o pecado. E ele disse, não importa o gênero que ele se define. Ele falou isso na Santa Missa. Um padre disse isso na Santa Missa. Então, para você ver a situação complexa que é. Mas como a gente pode trabalhar essa questão? Primeiramente, eu tenho que ter conhecimento do fato. Mas não um conhecimento raso. Eu tenho que entender o que está por trás disso tudo. As grandes corporações, desde a época de Karl Marx, tudo bem, eu tenho que entender isso. Porém, eu tenho que entender a forma que eles agem. E eu tenho que saber a forma que eu preciso agir. Vamos citar um exemplo aqui. Em 2016, em Goiânia, eu fui o leigo, porque na época, na Câmara Municipal, tinha uma vereadora católica, e aí ela foi a vereadora, o padre Rodrigo foi o padre, e aí eu fiquei para trabalhar os bastidores, na liderança dos bastidores, Comunidade Luz da Vida, vocês lembram dessa situação. Então eu tomei uma situação, houve uma oportunidade de trabalhar isso, né? Pois bem, mas antes, nos outros lugares, a estratégia que foi a seguinte, vai nos vereadores, vai nas comissões, um por um, e não cria alarde, porque uma das estratégias deles são os alardes em relação à temática. Então aí fica mais fácil de criar a narrativa. Só que em Goiânia foi diferente.
Goiânia, nós não tivemos a oportunidade, chegou de uma hora para outra, pegou muita gente de surpresa de uma hora para outra, mesmo sabendo que alguns, como o doutor Manuel, já tinha ciência da situação. Então, naquele dia, naquele momento, nós tivemos uma articulação. O padre ligou para o bispo ligou para o prefeito ligou. Foi uma articulação. E agora, mais do que nunca, talvez seja melhor eu falar da teologia do corpo do que eu, ao mesmo tempo, ficar falando do que é a ideologia de gênero. Porque, olha, um padre falar a esse respeito, dessa forma, Jesus não importa da forma que você se identifica no seu gênero. Eu não sei se os outros, tinha 300 pessoas na Santa Missa. Eu vou falar, foi missa na minha comunidade. Então, eu não sei, mas se ele sabe o que ele diz. E aí vem a dúvida a esse respeito. Então, eu prefiro, de repente, falar daquilo que João Paulo II nos ensinou. Falar daquilo da ciência, do que falar daquilo que é o errado, que é o distorcido, que é ilógico. Mas para isso, nós precisamos criar, formar a pessoa, e aí vem o papel de vocês, né? Ocupar espaços. Eu dei uma entrevista no Diário de Aparecida, num blog e num jornal. Eles têm 10 mil visualizações diárias no site, no jornal. Tem essa métrica. E eles distribuem 10 mil jornais. Goiânia, Aparecida, Trindade, Hidrolândia, e umas cidades em volta, que agora eu não lembro. Então, eu preciso ocupar espaço. Eu preciso falar da beleza que é a cristandade, a beleza que é a sexualidade. Então, essa é uma estratégia que eu vejo, que eu penso, que é necessária a gente começar a usar. A ideologia de gênero é maléfica, é uma estratégia do mal para destruir as nossas famílias. Inclusive, não é nem para, e aí finalizo, não é nem para ela se identificar como algum gênero. Não, para ela saber que nem identidade ela tem. Esse é o principal objetivo. E por trás de não ter uma identidade, claro, de não ser nem filho de Deus, nem filha de Deus, muito menos cristão. Né? Então, seria isso. Mas só para pontuar, então, a sua ideia não é ser reativo, é ser ativo, né? Exatamente. Não é reagir ao que está aí, mas propor algo novo. Exato. Né? A estratégia, doutor Manuel, lado. Pois não, exatamente. Na nossa estratégia, nós precisamos criar essa situação. Sabe, eu ficar explicando que a ideologia de gênero é isso, que não existe. Não, tudo bem. Eu tenho que começar a explicar o que é uma sexualidade. Pois mas como fazer isso? Uma vez que a gente já tem leis e projetos de leis e tudo mais para poder instituir isso dentro das escolas, como combater isso se não for de forma reativa? Eu acho que o que a Arquidiocese de Goiânia fez recentemente, eu não sei se o professor Gustavo Aleixo pôde estar, e o doutor Emanuel, naquela formação para os professores católicos, é um começo. E aí nós, dos bastidores, deveríamos fazer o quê? Assina essa ficha de inscrição para receber informação sobre questões relacionadas a isso e aquilo, como reagir. Então, nós, como os leigos, às vezes até combinado com o arcebispo, começar a fazer algumas situações que não eram feitas. Por quê? Vou citar um exemplo aqui. Naquela época, foi um movimento assim, que o Espírito Santo soprou. Mas na questão, vou só citar um exemplo, da mudança, da proposta de mudança do nome do aeroporto internacional Santa Genoveva para o nome do ex-prefeito de Goiânia, falecido, nós não tínhamos como articular. Para quem nós vamos ligar dos sacerdotes? Não, mas os sacerdotes, será que entendem a preocupação do mesmo arcebispo? Então, além de ter uma nova estratégia teórica, vamos dizer assim, nós precisamos criar uma estratégia de mobilização, identificar
quais as pessoas que nós podemos contar, e aí eu já vou adiantar uma situação que eu vivenciei sábado, na peregrinação, na caminhada para a Trindade, das escolas católicas. Então, eu não fui a pé, eu não consegui ir a pé. Mas eu cheguei na hora da missa. Não sei se vocês vão divulgar isso, mas eu acho que por agora não, mas depois, em algum momento, a gente pode criar essa situação e eu posso falar de uma forma mais organizada. Mas na hora que foi tirar a foto, o bispo Dom João aqui, padre Luiz Henrique, padre Warley, padre Marx, um outro padre lá, um padre novato, a reitora da PUC subiu e ela fez o L de Lula. Do meu lado. Do mesmo jeito que tá essa porta aqui, ó. Ela subindo com maior dificuldade, eu até ajudei de forma educada e não arrependo. Ela subindo no degrau para chegar no presbitério. Ela fez isso. Então, com ela, eu já sabia que não podia contar. Mas aí vem a questão do propósito. Falei, Senhor, por que o Senhor deixou eu ver isso? Uhum. Não é? Porque agora ninguém pode falar nada para mim, dela. Não precisa ninguém falar nada dela para mim. Porque tem uma parte da sexualidade, tem uma parte disso, daquilo. Não, ela fez, ela repetiu. Nossa, que vontade de fazer só o L, e rindo com o colega, e comentou ali durante 30 segundos, 1 minuto, faz o L, depois ficou rindo. Então é nessa estratégia, conhecer aonde a gente tem esses reacionários, vamos dizer assim também, para a gente poder combater. Certo. Então essa é a realidade. Eu vou buscar não me alongar como me alonguei nesse momento. Sim. Em relação a essa pergunta. Tem um ponto que você tocou que eu acho importante a gente colocar aqui, porque, assim, sobre essa questão do aeroporto, a Unijuc publicou uma nota falando sobre isso. Foi? Não é, Mano? Então, e aí... Na verdade, a gente publicou nota, entrou em contato com um monte de deputados, porque é uma questão federal, né? Então, entrou em contato com vários deputados federais, na época foi uma movimentação razoável, né? Foi positiva, foi muito positiva. Sim, porque essa coisa mesmo das escolas católicas, né? Eu soube desse evento depois, né? Não me mandaram convite, não falaram nada, mas, enfim, eu tive acesso às palestras na íntegra, né? A questão que eu vejo, isso como professor que já atuou em 3 das grandes escolas católicas aqui de Goiânia, o que eu vejo é o seguinte: não adianta você chamar os professores para a formação se dentro da estrutura das escolas existem coisas que não concordam com a doutrina católica. Por exemplo, material didático, é uma coisa problemática em 2 grandes escolas que eu tive, escolas tradicionais, inclusive, né? Então, assim, essa articulação, João Paulo, eu acho que de forma bem prática, para quem vai nos assistir, é entender, né? Como que vai ser feito? Você vai contar com essas iniciativas, com esses grupos, para que haja uma ação conjunta e essas pessoas se organizem para colocar em prática ou para te apoiar em ações como essa que você sugeriu, né? E como que isso vai funcionar? Porque falando assim, de forma muito concreta, e você que já atuou na política sabe bem disso. Na época da campanha, as pessoas elas falam muito sobre essa questão da articulação, mas quando os assuntos surgem, isso pós-eleição, eu não vejo essa iniciativa dos políticos de contar com esses grupos para justamente resolver esse tipo de problema, né? Eu queria saber, assim, de forma bem breve, como que vai ser esse trabalho? Você vai ter uma liderança que vai cuidar disso, porque se caso você for eleito, você vai ter uma demanda absurda. Então, a gente queria saber, né, como que isso vai ser tratado de forma mais concreta, assim, né? A primeira coisa que é importante é entender o seguinte: realmente, na campanha, as pessoas, elas prometem, colocam vários projetos, sim, né, na diversidade dos temas. Porém, eu tenho deixado claro, e eu tenho aqui no meu coração,
que é a defesa da vida, da família, da fé e do bem comum. Então, dentro desses 4 pontos está a questão, por exemplo, da educação virtuosa, né? Menos sem ideologia, vamos dizer assim, como norte, ou ao menos ideológica. Ou conscientizando as pessoas o mal que é a ideologia, como a doutrina social da igreja nos diz, né? Por que a igreja não recomenda nenhum partido político? Porque o partido político tem que ser a sua ideologia. E a ideologia, ela é estática. E a estatização, vamos dizer assim, no sentido de controle da ideologia, não se pode mudar, é aquilo ali. Agora, a igreja, ela ensina a gente a o quê? A ser crítico nas situações. Então, a questão da articulação, quais os maiores blogs, quais os maiores Instagrams, quais os sacerdotes que têm mais ovelhas, quais são os professores católicos, por exemplo, existe na Escola Família de Nazaré um xará, até brinquei com ele no dia, que é o João Paulo, que se identifica muito com as questões também voltadas à política, numa educação dentro da igreja, ele é servo, né, vamos dizer assim, da igreja, além de ser professor. Posto isso, eu preciso identificar esses personagens. Igual o professor Gustavo Aleixo falou assim, não, ó, uma coisa que precisa fazer é a mudança da questão teórica, do material didático nas escolas. Então, tudo bem, o Gustavo, eu quero o Gustavo na minha assessoria e ele vai me ajudar nessa situação. Eu, no meu gabinete, vou identificar isso. Falei, não, já que eu vou trabalhar a questão da temática, qual é da fé, qual é um jurista na Arquidiocese de Goiânia que pode me ajudar? Eu conheço o doutor Emanuel, conheço a doutora Gabriela Pugliese, eu conheço, e uma outra situação. Então, eu vou montando essa equipe nesse sentido, igual a história dos representantes comerciais. Eu fiz um compromisso com os representantes comerciais de um grupo, eu falei, eu vou pôr um contador no meu gabinete para assessorá-los, porque eles têm um conselho que chama o Conselho Regional de Representantes Comerciais, e eles não sabem fazer a leitura do balancete. Eles pagam R$550 por mês, por ano, só em Goiás são 7 mil associados, e eles não sabem para onde vai o dinheiro. Inclusive, na conversa, e eu estudando para saber o que esse conselho representa, ele é um órgão fiscalizador. Ele dá o registro ou não para o representante comercial. E o representante comercial acha que os R$550 tinha que dar um benefício para ele. Um ingresso mais barato, um clube, uma cesta básica, uma festa no final de semana. Então, eu tendo uma pessoa para me assessorar nesse caso, atender nesse caso, é extremamente importante. Então, eu falei de um advogado, eu falei de um professor, e eu falei de uma pessoa que é um assessor de imprensa. Alguém que articule, faça essa articulação diante da situação. Agora sim, finalizando, a parte que o professor Gustavo falou. Isso depende do propósito da pessoa. No meu partido, eles estão dando mais ênfase do que quem defende gato e cachorro. Vocês não vão me ver lá em material nenhum. Agora, se for gato, cachorro. Se eu defendesse gato, cachorro, se eu defender... agora tem uma outra colega de partido que defende o Saci Pererê, tudo bem, certo? Mas a minha assessoria não vai ser para gato e cachorro. Com todo respeito, pela intercessão de São Francisco de Assis, me perdoe, mas vai ser bebê. É criança. Você está entendendo? É a defesa da vida, inclusive aquele que não vota. O pessoal que se diz católico, mas são de esquerda, porque acha essa diferença, é a paz, vamos brigar pela paz. São 17 milhões de pessoas passando fome. Primeiro que é uma mentira, é uma falácia isso. Eu posso dizer assim, 17 milhões de pessoas que não têm três refeições. É totalmente diferente de passar fome. Talvez essa vulnerabilidade, 17 milhões de pessoas que estão no estado de vulnerabilidade, tudo bem, que estão passando fome. Qual o conceito de passar fome? Mas onde eu quero chegar? Aí a pessoa fala assim, a opção é pelos mais pobres. A igreja opta pelos mais pobres. Mas ela principalmente opta para que a pessoa nasça. Então, porque se ela não nascer, ela não vai nem se alimentar,
Aí não existe direito, né? Exatamente. Não é? Então, é uma falácia, inclusive, para se introduzir para uma narrativa que, no final, ela é mentirosa. Ela é argumentosa no sentido de conquistar um espaço, né? Já que você... Ô, Emanuel, você quer perguntar alguma coisa? Não, você vai passar para a questão do aborto aí, né? Pelo jeito, até porque ele tocou bastante nesse assunto, ele pode perguntar que depois eu entro aí. Não, então, sobre essa questão do aborto, né? Muitos candidatos, eles se colocam como pró-vida, né? E, recentemente, eu tive até essa discussão com o doutor Emanuel, que era o seguinte: uma coisa é ser pró-vida e outra coisa é ser pró-nascimento, né? Porque, assim, você possibilitar que uma criança nasça é um ponto, mas são muito raras as iniciativas em que, de fato, dá uma assistência que permita aquela criança ou aquela família viver com dignidade, né? Que eu acho que é um ponto, assim, extremamente importante, né? E, nesse sentido, e também já puxando para um outro assunto que é convergente, quando a gente fala disso, a gente fala também de autonomia das famílias de decidirem, né, sobre as suas próprias escolhas. E aqui em Goiás, a gente vê um crescimento bastante razoável das famílias que optam pelo homeschooling, seja ele integral ou seja ele parcial, né? Agora falando mais de uma área que eu domino, que é a área de educação. Nesse sentido, existe um projeto específico para ter essa parceria com essas associações, né? Você tem conhecimento, por exemplo, da ANED, né? Que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, e se você pretende algum tipo de parceria, porque em muitos estados as famílias estão correndo riscos, inclusive de perder a guarda das crianças por conta dessa iniciativa de educação domiciliar, né? Então, sobre projeto relacionado à assistência familiar concreta, né? Não só ser pró-nascimento, e sobre essa parceria com as famílias homeschoolers. Em relação a esse último ponto do ensino domiciliar, prefiro dizer assim, que até para desmistificar algo que seja tão complicado e tão assim, não, isso só funciona em outro estado. Então, eu já tenho essa visão, outro país, né? Isso é dos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil é diferente, a educação. Então, em relação ao ensino domiciliar, existe um projeto de lei já, eu não sei qual instância que já está. Se só falta ir para o plenário da Câmara Federal. Há uma emenda da Constituição delimitando ou ressalvando a questão da obrigatoriedade de matricular o seu filho na escola, não é? Que está no Estatuto da Criança e Adolescente, no qual eu fui conselheiro tutelar, e realmente é uma exigência muito forte. Então, a questão, tudo que é obrigatório, não é obrigado, né? Você está determinado fora da sua consciência, não é tão sadio, não é tão salutar. É claro, com um remédio que você precisa tomar, você precisa tomar. Não adianta, mas a decisão é da pessoa. Aí já inverte a realidade. O que acontece com o ensino domiciliar nessa pretensão? Primeiro, os pais precisam ser bem formados. E aí, uma coisa que as pessoas acham é que todos os pais não vão querer levar os seus filhos para a escola mais. Até as escolas particulares, na eleição para vereador, um amigo que é diretor de uma escola, não, mas não vai me prejudicar, não. Eu falei, não, eu quero que você aponta 2, 3, até 10 pais, dos 400 alunos que você tem, que vai poder educar o filho em casa. Então, vai ser para um pequeno grupo, porque tem que ser preparado para isso. Tem que ter um dom para isso. Porque o pai vai ter que trabalhar, doutor Emanuel. A mãe vai ter que trabalhar, então esse filho vai ter que ser educado numa escola, vai ter que ser auxiliado em sua educação na escola. E a mãe e o pai têm que ter o seu papel. Tem aquele livro, e aí já é o controverso, a educação terceirizada. A cultura, e aí nós vamos quebrar esse falso paradigma,
A cultura educacional no país, ela é totalitária, no sentido que quem manda é o Estado na educação. Sendo assim, não é de um dia para o outro que isso vai mudar. Repito, vão ser um pequeno grupo de pessoas. No meu gabinete, eu quero ter essa pessoa especialista a isso, para não só auxiliar, assessorar-me nessa questão, mas também com o seu próprio tempo, com o seu próprio soldo que ele vai poder auxiliar as associações, poder dar formações. Um deputado tem uma estrutura, tem um gabinete, ele aluga uma casa como escritório, pode ser feito ali uma estrutura de escritório, para que, nos momentos possíveis disso, gravar a formação para esses pais. Não é gravar, editar e distribuir isso, talvez fazer parceria com alguma universidade, com a própria PUC, e assim por diante. Então, e aí, por fim, o que eu vi em Brasília, quando eu estive lá conversando com o deputado federal Diego Garcia, que é um dos que estão lutando para essa liberação, são essas mentiras, são esses falsos paradigmas. Repito, mas aí o pai não vai levar o filho mais. Não, peraí, tem que colocar em quais casos está liberado o pai educar seu filho também. Porque o Estado tem que ter responsabilidade. E olha, eu já vi muitos pais que levavam o filho apenas por comida. Eu já vi muitos pais levarem o filho porque não tinha nada para fazer. E se não tem nada para fazer, de repente já tem comida, ele vai argumentar com algumas tarefinhas ali que ele está fazendo o ensino domiciliar. Então tem que ter, de certa forma, um controle. A questão da vida, e depois se vocês quiserem voltar na questão da educação domiciliar, eu estou disposto. Mas a questão da vida, eu acho que o Gustavo falou muito bem. Não, eu sou pró-vida. Não tem um senador que de fato é pró-vida. Por exemplo, tem um anticoncepcional que ele é abortivo. Todo mundo sabe da evolução dos anticoncepcionais para evitar. Hoje o nome não deveria ser anticoncepcionais em alguns casos. São antigestacionais. Não permite gestacionar. Não permite fecundar. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele sabe que o DIU é abortivo. Terceiro ponto, eles sabem que usar a camisinha é, de certa forma, não ser pró-vida. Quarto ponto, eu conversei com um candidato a senador. Não, eu concordo, eu acho que a igreja tem que evoluir isso na frente de mim e de um padre. A igreja tem que evoluir. Eu concordo com a legislação que está aí, que é no caso do aborto, e no caso das crianças que nascem anencéfalas. Então, a igreja está atrasada. Então, quem é pró-vida nisso aí? Não existe. Talvez o candidato Bolsonaro, talvez, o delegado, né? Mas, eu sou pró-vida. Mas é pró-vida. Ser pró-vida é defender a vida antes da gestação. Não é defender a vida quando gesta. Opa, peraí, já está grávida? Não. Não é. É falar, você sabia, lutar para que as laqueaduras sejam tardias. Isso é ser pró-vida. Lutar para mostrar em todos os centros de saúde do estado de Goiás, ou no mesmo dos hospitais, que a mulher leia um termo, e aí é uma ideia minha, do risco que é o anticoncepcional, ou talvez maximizar as informações do que o anticoncepcional pode causar na mulher. Inflamação no útero, AVC, trombose. Isso é ser pró-vida. Os outros sabem. E eu desafio os outros candidatos a deputados estaduais que saibam disso também. Por exemplo, você olha um candidato a deputado estadual, ou vereador, ou deputado que é católico, aí você vai estudar a vida do cara, o cara tem um filho. Aí você pergunta, porque minha esposa. Não é problema de natural, fisiológico. Não é. É porque ele não é pró-vida. E critica você, como nós aqui somos criticados. Quando a gente fala que quer ter mais filho, quando a gente entra na igreja segurando menino, quando o menino corre de um lado do outro. Né? Então é nesse sentido. Deixa eu só entrar numa coisa mais prática aqui, porque o trabalho da Unijuc acaba indo muito para esse lado do aborto e tudo.
né? A gente acaba trabalhando demais porque a gente é muito demandado por isso, né? Muita coisa da Unijuca que a gente acaba caindo no nosso colo, né? A gente nem vai atrás. Vem, aparece. E essa do aborto é algo que é o tempo todo, né? Afinal de contas, eu acho que dos poucos institutos que realmente funcionam, né, com pessoas que são voluntários e tudo mais, são esses Provida. Hoje em dia, a gente pode dizer que um dos poucos que realmente funciona, que atua muito bem e tudo mais, são esses Provida. Mas a questão minha é outra, porque como a sua candidatura é para deputado estadual, não dá para mexer na legislação, né, porque a legislação é federal. Mas a minha questão é a seguinte, uma coisa muito prática aqui em Goiás que acontece, eu tenho certeza que acontece em outros lugares também, aqui em Goiás, aqui em Goiânia, né, nós temos hospitais públicos, eu já estou falando que eu já atuei diretamente nesses hospitais para poder impedir isso. Hospitais públicos que induzem as mulheres ao aborto. Lá dentro eles induzem, eles não deixam a gente entrar, eles não deixam outras pessoas entrar para mostrar o outro lado da coisa, né? E a gente sabe, eu não vou nem precisar falar de onde que vem dinheiro para poder falar, para poder, né, patrocinar tudo isso. A gente sabe onde vem. Mas a questão é, como trabalhar isso? Porque é uma força muito grande. A legislação impede, mas na prática lá, ninguém fica sabendo. Simplesmente a pessoa entra lá e muitas vezes se forja um documento médico para poder aquela mulher fazer aborto, né? Então, isso tem acontecido, isso é real, isso é prático, isso tem acontecido o tempo todo, né, em vários hospitais, alguns mais especialmente, eu não vou falar nome aqui porque eu não vou ter documento aqui agora, depois eu posso até ter, eu tenho esse documento, não vou ter agora. Mas como fazer? Como trabalhar isso? Porque a gente acaba que, no final, a gente tem a impressão que está enxugando gelo, sabe? A gente está fazendo e a coisa é muito maior do que a gente tem a possibilidade de tentar fazer. Claro que uma vida que a gente salva já é muita coisa, óbvio, sem dúvida. Mas enquanto a gente está salvando um, tem 10, 20 acontecendo. Exatamente. Mas graças a Deus que vocês estão salvando um. Talvez vai ser um político, um prefeito, um professor, vai ser um médico que vai salvar a semente, né, do 100 por 1. Sim, o milagre de salvar um para depois esse um salvar 100. Então, é um mistério. Agora é a questão que eu falo, eu dei entrevista e falei que no meu gabinete eu não vou aceitar rachadinha e nem funcionário fantasma, justamente para isso. Eu posso fazer a escala, gente preparada para essa situação, não colocando sobrinho, não colocando primo, tudo bem, se trabalhar, tudo jóia, mas da área para fiscalizar. Agora, o deputado tem as suas atribuições e tem a autoridade de entrar nos lugares públicos. Ninguém pode barrá-lo, vocês sabem disso. Então, eu entro junto com o mas na prática, no final das contas, eu também como advogado, eu posso entrar em qualquer espaço público, eu posso entrar e não pode me barrar, na lei, né? Mas a questão é que, até eu conseguir entrar, já é tanta coisa que me colocaram na frente, até eu conseguir entrar, que quando eu consigo chegar lá, já aconteceu o problema, já não dá mais, não resolve mais. Exatamente. Você é advogado, a excelência do seu advogado vai ter essa dificuldade. Agora, o deputado não pode, ele não pode ser barrado, ele entra. Não precisa chamar a polícia, chama. Aí é embaraçamento da função do conselho tutelar, que era também assim, do deputado, aí a pessoa pode ser presa em flagrante por causa disso, certo? Com o deputado. E aí ele tem assessoria, que eu estou te falando. Ele tem mídia, jornalista, ele tem contato em jornal, ele tem contato em televisão, e ele tem uma articulação muito forte, que foi eleito com o povo. Um deputado estadual tem muita força. Então, a sua ideia com relação a isso é confrontar diretamente. Confrontar. Eu quero saber. Fazer alguma coisa legal e tentar por meio de legislação, tentar por doutor, é legal. Eu entrando no hospital, a força no sentido assim, usando da minha atribuição, é legal. Mas eu entendi o que você quer dizer. Mas precisa a mesma articulação na questão teórica da ideologia de gênero precisa ser nessas questões. Tem que formar, tem que criar
essa célula, vamos dizer assim, para combater essa situação. Falar com quem? Nós temos advogados da área, o Unijuc tem, mas nós também, eu sei que nós temos promotores, nós temos juízes, nós temos que confrontar, nós temos a igreja. A igreja quer confrontar isso, não é o propósito do bispo ir no hospital para bater de frente. Agora, eu tenho... E é isso que eu coloco, porque não dá para o deputado estar lá em todas as ocasiões para poder ir lá e confrontar. Não dá para os membros da Unijuc ir lá e confrontar, não dá para os membros do Provida de Anápolis ir lá e confrontar todas as vezes. É impossível. Mas um exemplo, doutor, que eu falei, o 100 por 1. Nós vamos criar essa cultura. Opa, peraí. Sim. E aí eu estou noticiando, a igreja vai se mobilizando, as pessoas estão tendo consciência. Opa, peraí. Mas como assim? Aí tem a questão da CPI, as ameaças, ou vamos dizer assim, as articulações de forma ameaçadora. Vou abrir uma CPI nessa situação. Exigir a fiscalização. Aí, de repente, eu descubro dentro do hospital se tem algum católico. De fato, tem católico. Tem demais, e nós sabemos disso. Sim. Mas ele não tem voz, né? Ele não tem voz, ele não tem vez. Então, a questão é, se eu tiver esse propósito, olha, eu assim, vocês também são da mesma forma. Vocês devem fazer muitas coisas sozinhos. Eu tenho certeza que muitas coisas saem porque vocês fazem e as fazem sozinhos. Ou sozinho. A mesma coisa. Agora, imagino vocês dois, cada um de vocês, com 20 pessoas, de certa forma, obrigadas a fazer o que você quer que elas façam, né? Vamos dizer assim. Formam primeiramente sobre tal temática, não é? E aí, não, nós vamos agora promover a questão da cultura do Saci Pererê. Todo mundo formado para a cultura do Saci Pererê. Nós vamos rodear as praças de Goiânia, as principais, e falar sobre a questão do Saci Pererê. A mesma coisa a questão do aborto, a mesma coisa, você sabia que acontece nos hospitais. E aí, por fim, eu quero dizer uma situação que é o seguinte. Os sacerdotes da Arquidiocese de Goiânia, salvos alguns, estão cômodos. Está tudo certo. Está tudo tranquilo. Eu não tenho crise no meu confessionário, nem no confessionário deles, não dizer. No confessionário deles, com as questões de quantos filhos, na igreja. Quais os padres que defendem na homilia que você tenha mais filhos? Que sugerem, sejam abertos. Quais? Eu não me lembro até hoje, faz mais de um ano que eu procuro um sacerdote em uma missa que fale para as mulheres, sejam abertas à vida. Faz mais de nós estamos em setembro, acho que foi em julho de 2021, eu comecei a observar isso, tanto na Arquidiocese de Goiânia, e eu vou em algumas igrejas, não só na Sagrada, na Rainha da Paz, né? Pode ser que tenham falado em outros momentos, mas eu estou falando talvez eu estava no celular, então, talvez o problema está em mim. Mas qual a última vez que você escutou? Mas isso daí já não é uma coisa que a gente que diz respeito, né? Porque aí já é uma questão intra-eclesial, né? Uma questão da igreja lá e tudo mais. Mas aqui nós estamos falando mais da questão pública. Mas eu estou falando a questão doutor, desculpa, porque lá na questão da cultura. A questão da cultura, entendeu? Mas isso daí puxar essa parte, isso tudo aí, é muito mais função de leigo do que de padre. Exatamente. Né? Padre vai ter problema igualzinho tem o percentual. A questão é que eles estão mais em destaque, né? Mas eu acho, só para encerrar então essa questão do aborto, eu acho muito interessante então que haja, então, já que a ideia é esse confronto, que haja esse confronto, porque a gente vê muita gente se propondo a esse confronto, mas não existe, é incrível como, na hora do vamos ver, não existe, não tem ninguém, né? A gente fica, não vamos dizer que a gente fica sozinho, porque tem ali aquelas pessoas em volta, mas as pessoas que se propõem, especialmente com cargos públicos eletivos, se propõem a fazer esse confronto, simplesmente somem, desaparecem, né? Isso daí é a coisa mais comum que tem. A gente liga, sequer atende, não quer saber da situação, né? Então, se existe esse compromisso, eu fico extremamente satisfeito se existe esse compromisso,
de verdade, Sim. porque a gente precisa hoje disso. Repito, antes de falar, a questão eu quero falar a questão do propósito. Primeira coisa, às vezes ele falou algo que ele não conhecia, porque eu quero dizer algo que tem também, que há uma parte espiritual. Agora você imagina a vida espiritual de vocês sabem disso, que defende essa causa numa batalha. O que é o mundo espiritual? Então, eu sei o que eu posso passar espiritualmente falando, das perseguições espirituais, das tribulações. Eu estou defendendo o filho de alguém, de repente o menino lá em casa fica doente. Eu sei, eu já tenho essa emoção. Por isso que eu falo que se eu for eleito, você pode ter certeza absoluta que essa vai ser uma causa destaque. Você pode ter certeza, doutor Manuel. Só para ver se eu entendi, então. A sua ideia é que no seu gabinete tenham pessoas específicas para cuidar dessas demandas específicas. Exatamente. As especialistas. Mas Sim. todo gabinete precisa ter consciência do que é cada coisa. E aí esses especialistas, eles vão ter contato com essas instituições que aprofundam mais nessas questões para fazer essa articulação em massa, né? É isso? Exatamente. Ao invés, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, mas existem os privilégios no gabinete de um deputado. O deputado pode alugar um carro, um exemplo, eu não sei se pode. Ou o deputado tem o combustível, o deputado pode contratar 30, eu quero contratar 30 para trabalhar. Eu acho que não é justo, é roubar, desviar o dinheiro. Agora, se eu puder contratar 30 pessoas, que eu vou onerar 30 famílias positivamente, e eu vou colocar 30 pessoas para defender um propósito que eu tenho, eu vou fazer isso. Então, eu posso organizar nessas três vertentes, que nós vamos falar aí, mas tem mais outras para serem ditas, mas pessoas sendo capacitadas para isso. Inclusive, eu não posso dizer algo, porque eu acho difícil acontecer. Eu não posso dizer para vocês assim, eu quero 30 pessoas católicas no meu gabinete. Porque essa situação é tão complexa, porque, por exemplo, na esquina de casa, todo dia, nessa campanha, eu estou recebendo uma mensagem de um vizinho que é pastor. E está falando para mim todo dia, 2h30, 3h, 3h30, ele manda o meu adesivo e fala, estou orando pela sua vitória. Então é um sinal para mim que, ao mesmo tempo, eu não posso fechar essa porta. E também tem a questão do católico. Mas que tipo de católico? Eu vou achar, doutor Emanuel, 30 católicos, de fato, que queiram, que possam trabalhar comigo, que às vezes nem a possibilidade a pessoa não vai ter. De repente ela tem um escritório de advocacia, ela é uma funcionária pública já, não consegue. Mas o meu ideal é que tenha 30 pessoas, se for 30, eu não sei qual que é a assessoria. Se forem 30, que assinem de coração mesmo, se foram 30 pessoas, que assinem de coração, não só com a mão, esse propósito. Eu queria puxar uma outra temática, indo meio dessa linha para a gente já ir finalizando, né? A respeito da liberdade religiosa, que foi um tema bastante atacado, principalmente nesse contexto de pandemia, né? Onde as pessoas, de fato, fecharam as igrejas, né? E houve toda essa movimentação para não só diminuir a frequência na liturgia, né, nos cultos, etc. E a gente viu o resultado disso nesse período de 2, 3 anos de pandemia, né? O que isso afetou, né, em todos os aspectos, né? E aí, você vê, de fato, também essa possibilidade de ter uma articulação mais direta, no sentido de garantir com que esse direito seja respeitado, e também um outro ponto, a questão desses grupos minoritários quererem impor certas leis ou certas atividades em detrimento do todo, né? Você bem puxou uma temática aí, o povo, tem gente lá do meu partido que está enfatizando cuidar de bicho e as pessoas estão ficando em segundo, terceiro, quarto plano.
Beleza. Como que você vai cuidar disso, assim, de forma prática? Você vê na igreja essa abertura de um trabalho conjunto, de comprar essa briga mesmo, né? De mostrar para os leigos esse entendimento de que a prática da fé é de fato essencial mesmo. Como que você pretende trabalhar esse ponto? Só para a gente já encaminhando para o final. Tá certo. A questão da liberdade religiosa, a religiosidade, ela tem sido usada muito na questão de relativizar a fé das pessoas. Ah, cada um tem sua religião, então a sua forma de acreditar. Então, vou usar a questão da liberdade de fé, né? O que a pessoa acredita mesmo. Eu preciso defender o direito que a pessoa tem de acreditar no que ela quiser, desde que ela respeite a minha e a religião, a crença de cada um. Nós dois aqui sabemos, não é, da questão do vilipêndio, daquela moça, né? Eu acho que o doutor é advogado, eu e o Gustavo, nós somos testemunho no processo. Eu fui advogado no processo. Você é advogado, né, doutor? Naquele caso, nós tivemos uma sabedoria. Falei, não, deixa do jeito que está, porque se a gente denunciá-lo, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais o quê? Mais famosa. Então, nós tivemos essa estratégia. Porém, agora, no grave, eu fui atrás dela, mandei recado para ela, sem ameaça, mas disse para ela do perigo que ela estava correndo, não é? De uma igreja, que ela deveria pensar que a família, mas eu tenho muita gente na minha família que é católica. Então, o recado foi dado e assim por diante. Hoje é de uma forma mais sutil que ela continua fazendo, inclusive tem que olhar lá de novo, mas é de uma forma sutil. Só que ela não estava levantando a crença naquilo que ela acreditava. Ela estava fazendo uma satirização em relação à minha fé, em relação à fé da Igreja Católica, certo? Então, eu preciso dar voz, eu preciso defender o direito, seja do candomblé, seja do espírita, seja do católico, e assim por diante. Então, é algo que precisa ficar bem claro, porque às vezes as pessoas, quando você fala, João Paulo, na liberdade de fé, da fé católica, eu falo, oxalá que poderia ser, né? Só da fé católica. O país, a nossa cidade, nossa família seria bem melhor. A cultura católica ela é fundamental. Porém, não, eu quero defender a fé da pessoa e quebrar os falsos paradigmas de dizer que Estado laico é Estado ateu. Não é Estado ateu. É um Estado que, inclusive, a pessoa pode acreditar, todavia, entretanto, porém, também não pode acreditar. Ser ateu. Então, o Estado é laico. É isso, né? A gente tem um problema hoje com relação à liberdade religiosa, que é um confronto que as pessoas não estão compreendendo, né? E quando eu falo as pessoas de uma forma geral, mas especialmente quem está à frente, políticos, juristas, legisladores e tudo mais. Que é um confronto entre liberdade religiosa e liberdade de expressão, né? O caso dessa menina foi clássico. Foi o exemplo clássico disso aí, né? Ela extrapolou, ao meu ver, ela extrapola a liberdade de expressão dela para atingir a crença, né? A liberdade de crença das pessoas. Não foi nem só o catolicismo que ela atingiu, porque aquilo ali dá abertura para atingir todo mundo, né? Todas as religiões, todas elas. A questão aqui é a liberdade, é você ter condições de ter essa liberdade religiosa. E nós, como o Gustavo colocou aí muito claro, na pandemia a gente teve muito problema com isso, né? Não foi só a Igreja Católica, foi todo mundo. Para as denominações protestantes era mais simples, porque cada uma tem a sua liderança ali, né? Existem algumas que têm uma liderança central, mas normalmente cada uma tem a sua liderança ali, cada um decide e arca com as suas consequências. Nós não, nós temos lideranças centrais que emitem um decreto e ponto, né? Então, o bispo emite um decreto mandando fechar todas as igrejas, ele fecha. Mas a questão é que o Estado ali ele não queria que a igreja emitisse um decreto.
assumindo que a igreja tem esse poder. Não, eles queriam eles fecharem, eles queriam eles mostrar que tem o poder de fazer isso, tanto que em alguns lugares pelo Brasil, Santa Catarina é um que eu me lembro, o cara chegou ao ponto de querer que a igreja distribuísse a hóstia consagrada num Plastificada, né? plastificado, no saquinho e tudo mais. Então, assim, além de não compreender absolutamente nada do que tá tentando colocar a mão, ele ainda desrespeita de uma forma muito insidiosa a religião. E isso afeta a liberdade religiosa. Porque a liberdade religiosa, o Estado ele não tem que conceder liberdade religiosa. O Estado ele tem que garantir liberdade religiosa. Ele só tem que fazer isso. Ele só tem que fazer isso. Ele não tem que fazer mais nada. Né? Ele só tem que garantir que a liberdade religiosa seja exercida. Ele não tem que conceder, ele não tem que dar o direito, nada disso. É um direito natural, então cada um já vem com a pessoa. Né? Só que não é isso que a gente está vendo, não é isso que a gente viu e não é isso que a gente está vendo, e as coisas não estão caminhando para esse lado também. Né? E só falar, só debater, só colocar a situação, a gente já percebeu também que não funciona, porque o Estado tem uma força descomunal em cima do indivíduo. Né? E até em cima das instituições também, a força é muito grande. Então, como que a gente consegue garantir algo que já é um direito natural, abaixo do direito natural já é um direito constitucional, mas mesmo assim é violado? Porque nós somos, na verdade, nós somos governados por decreto durante vários meses, ano até, durante esse período, né? Não existia Constituição, não existia nada. Como que a gente consegue garantir isso através de um mandato de deputado estadual, de vereador, de deputado federal, do que quer que seja? Eu acho que assim, uma coisa importante, eu falei para Dom João na audiência que eu tive sexta-feira, falei, Dom João, as pessoas têm me perguntado se eu sou conservador, porque é claro, é evidente, a pessoa que conversa comigo, ela já percebe que eu não sou de esquerda. Mas eu costumo dizer que eu sou católico, porque tem muito o neoconservadorismo, ele talvez até o conservadorismo passado, ele não observa aquilo que nós falamos, né? A camisinha, o uso do DIU. Então, eu não posso dizer que eu sou conservador, e eu posso dizer, ao mesmo tempo que eu sou católico, que o catolicismo abrange as questões econômicas também, culturais, e nem precisa falar a questão da vida. A grande problemática é o seguinte, que nós não tivemos um governador católico. Olha, se falam muito do Bolsonaro, que é o terceiro casamento. Mas o Bolsonaro foi mais católico do que muitos bispos do Brasil, do que muitos padres, porque ele lutou para não fechar a igreja. Quem fechou a igreja foi o Supremo, porque o Supremo deu autoridade aos governos, aos governadores. Ou eu estou falando uma bobeira? Não, é um fato. Isso é história. E ele não queria fechar a igreja. Então, esse é o primeiro ponto. Aí o doutor Manuel falou assim, mas como deputado estadual, eu quero ser voz. Qual deputado estadual que bateu de frente? Nenhum. Porque aí tem um detalhe. É atrelado ao governo. O cara tem cargo no Estado. Tem a mãe, tem a tia, tem a filhada. Maldade minha falar que tem a amante. Então, eu vou perder o cargo? Não. Vou ficar caladinho, ó. Vou esconder. Aí tá certo. Quem falou? Ninguém falou. Nenhum vereador de fato questionou essa situação, mas de fato mesmo, de vida mesmo. Nenhum. E aí é uma coisa muito complexa, e eu vou finalizar. Que é a questão. Existe o católico no segundo plano, que primeiro é bolsonarista. Nós vamos observar isso. Às vezes o cara é de esquerda, primeiro ele é de esquerda do que antes esquerda do que católico. E hoje nós temos essa situação nova. O cara é mais bolsonarista do que católico. Exatamente. Isso aí é uma questão extremamente que tem que ser avaliada. Tá? E aí o deputado sendo voz, vou repetir novamente, o cara tem 30 assessores, o cara tem um trabalho, o cara tem assessor para andar com ele das 7 da manhã às 7 da noite, 24 horas, ele tem contato com o jornal,
porque tem jornal que é a favor do governo e tem jornal que não é a favor, que inclusive os que não são a favor é os que têm mais audiência. Se a gente for analisar os políticos do estado de Goiás, os que têm mais evidência no estado de Goiás para deputado estadual, tirando aqueles de esquemas protestantes, são os independentes. O cara é livre, eu não vou citar nome aqui, que está em período eleitoral, vocês resolvem votar neles, e aí eu danço. Mas está provado que quando você é independente, você pode andar em qualquer lugar. Na verdade, em todos os lugares com cabeça erguida. Porque você não deve nada. Se perguntar para você, o que você acha? Igual assim, eu respeito o governador de Goiás. Eu não posso culpá-lo, de fato, pelo transtorno que foi, pelas mortes que foram, mas como católico, ele não foi católico. E como que eu vou votar nele se ele tirou algo de mais importante na vida de um ser humano? Que foi a Eucaristia. Ele tirou Jesus Eucarístico de mim, ué. Eu votar nele? Mas como assim que eu vou votar nele? Não existe essa possibilidade, ué. Só se, pode ser que existe, num caso onde as outras possibilidades não mereciam nenhuma aposta. Vamos supor, se fosse alguém comunista, o do outro partido, um PSOL, o que estava concorrendo com ele, um petista, um PCBista, um PSCBista. Não, peraí. Então, aí eu vou votar nele porque ele é mais próximo de mim. Mas algo que eu marquei, eu costumo dizer, não vote em quem fechou seu comércio. Não vote em quem lutou para você não... Gostei demais, doutor. Não garantiu a sua liberdade. Você falou da religiosa, eu vou falar da liberdade em geral. E eu acrescento, não vote em quem não deixou Jesus entrar em você, fisicamente. Então, isso para mim foi muito grave. Repito, eu posso elogiar o governador por várias situações, pela questão econômica, pela postura dele, né? Não se viu casos de corrupção como nos outros governos, rolo, não se viu, até agora eu não vi. Mas em outros você via durante o mandato. Pode ser que aconteça de aparecer daqui 2 anos, daqui 1 ano, mas nisso eu não vi de fato mesmo, alguém preso, não, alguma busca e apreensão. Não veio. Posso elogiá-lo. Mas ele tirou de algo mais sagrado a mim, que foi Jesus Eucarístico. Né? Tudo bem. Que é isso, né, Emanuel? É isso, né? Muito bom. Eu queria, João Paulo, só uma última palavrinha, que você, de fato, assumisse aqui diante da confraria e da Unijuc, né, essa abertura para esses grupos, né, que realmente se importam com a formação católica, que realmente quer ser força de trabalho para a igreja, né, para que esses nossos direitos sejam plenamente respeitados, né, e que também tenha essa disposição a fazer um trabalho conjunto, né, caso você seja eleito, de abrir as portas do seu gabinete para que essas coisas se realizem de fato, e eu queria que você assumisse aqui, nesse final, esse compromisso, né, com os eleitores. Não, eu queria inverter a situação. Eu que gostaria que vocês me ajudassem. Eu que peço em que aconteça um milagre de eu ser eleito diante das estruturas financeiras que tem. Eu que peço encarecidamente, não me deixem sozinho. Eu que vou precisar não só de vocês, da confraria, como também dos juristas, como também o mandato, a minha pessoa, como também o mandato. Porque sozinho, repito, pouquíssimas pessoas na Arquidiocese de Goiânia têm a clareza, a consciência, a formação que vocês da confraria, como também os juristas católicos, que eu conheço a metade, né, doutor Manuel, eu devo conhecer. Tem na Arquidiocese de Goiânia. Não é? Vocês, a confraria, vai assumir protagonismo na Arquidiocese, eu tenho certeza, que o Gustavo passou pela tribulação, já acabou. Um protagonismo que os juristas católicos já apareceram. Tanto é que nos jogos no Brasil sem azar, né, doutor? Aquele parecer dos juristas católicos
saiu aqui de Goiânia, correto? Foi. Aquilo foi distribuído no Brasil todo. Desculpa falar aquilo. O documento foi distribuído no Brasil todo. O presidente da frente, o presidente da Associação Brasil Sem Azar, ficou extremamente grato. Sabe? Que aí depois disso, os evangélicos também fizeram. Então é isso, peço a oração de vocês. Hoje foi um dia muito difícil, porque me deu uma crise de sinusite, eu não dei conta de sair à tarde. E para atenção de todos, para que isso tudo aconteça, eu preciso de duas situações: do voto e do apoio de vocês, como também do milagre. A palavra de Deus, e aí finaliza no Salmo 120, fala assim: para os montes eleva os olhos e pergunto, de onde virá o socorro? Vírgula, o socorro virá do Senhor Jesus. Para eu ter o mandato, eu estou sendo muito sincero para vocês, é só a mão de Deus, porque a briga é boa. E se for só a mão de Deus, é aquela história, se Ele quiser, eu não sei como e de que jeito, mas se Ele quiser, Ele vai fazer. Sim. Obrigado, muito obrigado de coração por essa oportunidade. Espero ter sido satisfatório aí na minha verbalização, como também me senti muito satisfeito de poder passar essa hora aqui com vocês. Pessoas que eu admiro, que eu respeito muito. Obrigado mesmo. Muito bem. Irmão, obrigado pela sua disponibilidade. A gente sabe de toda a correria, de todos os desafios dessa reta final de campanha. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que esse material vai ser muito útil para o eleitor católico, né? E que bom saber que você está disposto a trabalhar conosco, né? Que você está disposto a trabalhar com quem realmente se importa e que tem condições de apoiá-lo nesses temas aí que são tão graves, né? Que são tão importantes. É isso. Então, faço as palavras do Gustavo aí, né? Foi muito bom. A gente ainda tinha vários temas aqui a colocar, mas o tempo não ajuda, né? Mas já foi ótimo. A gente vai agora publicar isso aqui, né? Assim como vai publicar dos outros também. E a gente espera que tenha uma boa eleição aí, uma boa sorte, né? Para que realmente o milagre aconteça aí. Tá bom? Amém. Obrigado. Um abraço, irmão. Fica com Deus. Até mais. Até logo. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.